Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz. Sejam muito bem-vindos ao Pod da Rafa. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Ela tem uma história de superação maravilhosa e essa é a ideia do nosso podcast, é trazer histórias de superação, conteúdo de qualidade para vocês, para edificar a vida de vocês. Jéssica Martins, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Fala um pouquinho da sua história, como cirurgia bariátrica, obesidade. A gente precisa conhecer um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que você tem muito para agregar na vida dos nossos seguidores. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Fico muito lisonjeada de ser a primeira convidada nesse primeiro episódio, que vai ser um sucesso, vai impactar muitas vidas. Né? A gente estava até conversando um pouco nos bastidores sobre o propósito e eu acredito muito que tem um propósito por trás disso e fico muito feliz de estar aqui agora, viu? Muito obrigada por participar desse episódio, é muito importante para nós ter você aqui, tá? Jéssica, para iniciar o nosso podcast, fala pra gente quem é a Jéssica antes da cirurgia bariátrica e depois da cirurgia bariátrica. Olha, Rafa, a Jéssica antes da bariátrica é uma Jéssica que carregava um peso que vai muito além da balança, sabe? É um peso emocional e junto um vazio espiritual, porque era uma Jéssica onde acreditava em Deus, mas um Deus distante, né? E eu precisei passar por tudo que eu passei para me tornar quem eu estou me tornando, para realmente viver o propósito por trás de tudo isso. A Jéssica, antes da bariátrica, era, apesar de já estar na fase adulta, era uma menina muito perdida nas suas emoções, onde sentia um vazio muito grande dentro de si, e eu falo que um sentimento que por uns 4 ou 5 anos eu carreguei, e eu não desejo para ninguém, é você se sentir presa dentro de você não conseguir ter o controle da sua própria vida. E eu me vi neste lugar durante uns 4 ou 5 anos aí, vivendo a obesidade mórbida. Eu conheço um pouquinho da sua história, né? E eu sei que você não era obesa quando era criança e nem quando você estava na adolescência. Conta pra gente esse espaço entre o diagnóstico e o emagrecimento pós-bariátrica. Como que foi isso pra você? Porque eu imagino que foi um impacto gigantesco, né? Porque quem vive com a obesidade é um sofrimento contínuo, né? Mas de repente você se vê nessa situação, acredito que tenha um impacto realmente muito negativo. Ainda mais porque você era uma jovem, né? Você era muito nova na época. Sim. Na verdade, a vida me diagnosticou com obesidade uma vez que eu vi não tendo limitações para fazer coisas do dia a dia, né? E isso me fez enxergar o lugar onde eu realmente estava, que era vivendo a obesidade, na verdade, sobrevivendo. Porque quando a gente chega nesse nível de sobrepeso, a gente para de se olhar, né? Pra dentro, por fora, a gente evita espelhos, começa a colocar roupas escuras. Eu falo que eu virei um personagem, porque eu podia estar no trabalho, sair, onde eu fosse, eu estava com uma leg que é preta, que era o que servia, uma blusa amarrada na cintura e uma blusa preta. Então eu falo que eu virei uma personagem. Realmente, eu comecei a mascarar quem eu não queria enxergar, né? E chegou um momento em que é o que eu falo, o corpo fala. E se você não se ouve enquanto ele está dando sinais, chega um momento que você é obrigada a ouvir, a parar e se olhar e enxergar. E eu acho que esse diagnóstico veio justamente com a limitação de fazer as coisas básicas do dia a dia. E cada vez eu ia me enganando mais, acreditando nas próprias mentiras, mas ao mesmo tempo tinha a essência da Jéssica, sabe? Que estava lá dentro adormecida e que precisava ser escutada. Por isso que eu falo que durante todo o processo vai muito além de emagrecimento, é um autoconhecimento onde a gente precisa parar e se ouvir para não se perder. E a gente, inclusive, vive numa era onde as pessoas falam muito e se ouvem pouco. E eu falo, inclusive, nos meus canais com as pessoas que me acompanham, que eu priorizo muito o meu eu, porque eu preciso estar bem, eu sou a base, sabe? Sim. E às vezes quando eu dou uma sumidinha, que eu fico mais em silêncio, mais off, não é pra omitir nada, não é pra ocultar nada, é realmente porque eu respeito hoje o meu tempo, em primeiro lugar. Onde as pessoas estão muito preocupadas em falar, eu me preocupo em me ouvir, justamente para não me deixar de lado como eu já me deixei um dia. E sim, que é um processo silencioso, parece inofensivo, né? A comida é algo que parece inofensivo, que traz conforto, mas até o momento em que nos confronta e a gente tem que lidar com a realidade da obesidade. Sim, e o principal desafio nessa época era mais emocional, era no casamento. Você consegue trazer isso para nós? É 360 graus, Rafa. É um todo, assim, não... É o que eu falo, nós somos a base. Quando a base não tá boa, vai afetando todas as áreas da nossa vida, né? Diminuir a produtividade no trabalho, porque a alimentação mexe muito com a questão do cognitivo, sim, né? Na questão do relacionamento, por causa de inseguranças,
no pessoal, no social, afeta todas as áreas, assim. Entendi. E você chegou a ter alguma comorbidade relacionada ao seu peso? Pressão alta, diabetes, esteatose hepática, ou você não chegou nesse nível? Eu tive a tireoide alterada, né? Mas não foi algo irreversível. Depois eu consegui normalizar isso após o emagrecimento. Certo. Mas só, graças a Deus, eu agradeço muito. Porque... Isso. E como que foi com a equipe médica multidisciplinar? Quem que te deu o estopim? Olha, Jéssica, você precisa realmente tomar uma decisão na sua vida. O que foi a virada de chave? Foi uma conversa? Porque às vezes tem uma virada de chave com uma conversa, com uma briga, ou às vezes uma situação específica. Aconteceu isso com você? Na verdade, esse despertar, assim, que eu preciso mudar, não foi bem eu preciso mudar, porque isso é algo que eu já vinha, sabe? Eu sempre fui muito sincera comigo quanto a isso, inclusive com as pessoas ao meu redor, de que eu não era feliz daquele jeito. Eu nunca romantizei a obesidade e eu falava, eu não sou feliz assim, eu deixo de fazer as coisas, eu deixo de viver pela condição em que eu estou. E não foi, agora eu vou mudar, porque eu tentava mudar e tentei diversos caminhos. Eu acho que isso que me levou a essa decisão. Sim. Porque eu tentei treino, alimentação, dieta, estética, remédio para emagrecer, luta lá de baixo, tudo. E aí chegou um momento em que eu fui num Réveillon de 2018 para 2019 e eu falei assim, Senhor, eu, Jéssica, não aguento mais. E de verdade, assim, eu, Jéssica, não suportaria viver mais um ano na condição em que eu estava. Porque eu já não me aguentava mais, literalmente, o peso que eu estava carregando, emocional, físico e tudo. E eu tentava, não era falta de tentar. Então eu sabia o lugar em que eu estava. Só que aí foi onde eu entendi que não era a força do meu braço. Nem tudo é a força do nosso braço, né? E aí quando eu entreguei a minha dependência, quando eu entreguei a minha necessidade para Deus, foi onde tudo começou a fluir. E aí em 5 meses, eu procurei a cirurgia bariátrica em janeiro e em 5 meses eu estava operando. Então, nem tudo é a força do nosso braço. E eu sei que eu tentava de tudo, né? Até que uma amiga falou, Jéssica, você não parou pra pensar que isso pode ser espiritual? E foi quando eu busquei na igreja, eu tive o galego que começou a falar muito de Jesus pra mim, enfim. Não tem como eu contar a minha história sem falar de Jesus, sem falar o que ele fez na minha vida, porque foi ele que me trouxe aqui, sabe? Senão hoje eu nem aqui estaria. Tem até o louvor, tá chorando, porque se você tem um Deus... Porque é ele que me trouxe aqui, gente. O que eu falei foi muito sincero, foi um coração muito genuíno. Senhor, eu, Jéssica, não aguento mais. E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu entendi que a gente pode só... A nossa força é limitada, mas nós servimos um Deus do impossível, sabe? E ele fez o impossível, porque, gente, em 5 meses, eu fui procurar para fazer a cirurgia bariátrica, e aí pelo convênio parece lá que vai demorar 1 ano e meio, 2 anos, tu passar com a equipe multidisciplinar, tem que mostrar que tentou de tudo. E eu fui eu participei dessa etapa, só que... Do nada, eu entrei no aplicativo do meu convênio e tava lá, cirurgia bariátrica. Falei, esse nome me interessa. E aí, quando eu fui ver, fui numa consulta com uma médica lá em Mogi, que era longe pra caramba de onde eu moro. Saí da consulta com todas as guias de exames pra fazer. Eu gravei, eu tenho até hoje no meu celular o áudio, que ela me passando todos os guias, encaminhamentos pra fazer exames, passar com os médicos. E eu falei assim, é Deus purinho, sabe? Porque, tipo, de onde que eu ia tirar, entrar no... Enfim, e aí ele me conduziu para esse caminho e é o caminho que me trouxe até aqui, que me deu a chance de renascer e viver isso que eu tô vivendo hoje. As coisas de Deus são perfeitas e agradáveis, né? Na época, você sentiu essa fluidez ou teve algum tipo de pensamento ali em algum momento negativo, dúvida, se ia dar certo, se não ia dar certo, medo, porque é uma cirurgia muito invasiva, né? E tem muitas pessoas que acabam dando muito palpite ali, familiares, e acaba atrapalhando um pouquinho a nossa jornada. Aconteceu isso com você? Bom, eu falo que a hora que... A gente pode falar o que quiser, que se aceita, que tá feliz e que tá tudo bem, mas a hora que a gente deita a cabeça no travesseiro é só a gente e Deus, né? E só eu e ele sabia a dor que eu tava carregando. Sim. Então, eu nunca dei muito ouvido ao que as pessoas falavam, porque eu precisava me ouvir. E... eu não tive medo de dar errado, eu tinha medo por ser algo novo, né? Eu nunca tinha feito cirurgia na minha vida, então o meu medo era esse, assim, por ser algo novo. Mas eu sempre tive uma certeza muito grande que ia dar tudo certo. E como uma frase que eu falo no meu perfil, que eu sempre acreditei que eu era muito para viver tão pouco. E eu acreditava muito na minha transformação, e é isso que eu sempre falo para as pessoas que me acompanham. Cara, acredite na sua transformação, esse é o primeiro passo.
né? Se você não acreditar em si, você não tem nem força para ir atrás do que é preciso ser feito. E aí, ter feito a cirurgia bariátrica foi algo, é como se eu tivesse feito assim, sabe? E veio até a mim, porque realmente foi algo muito fluido, assim. Foi um processo leve, foi um processo tranquilo. Quando eu fui ver, eu já estava na maca indo operar. E é isso. Você consegue confirmar que isso foi realmente um divisor de águas na sua vida, a bariátrica? Foi. Assim como a bariátrica e as reparadoras foram 2 marcos na minha vida, onde representaram novas estações, sabe? Oportunidade de trilhar novos caminhos e me conhecer de forma mais profunda em cada processo. Com a bariátrica, eu me permiti ir muito além do emagrecimento, mas sim a questão do autoconhecimento, né? Então, quando eu passava por dificuldades, quando eu me via caindo, errando os mesmos erros, eu falava assim, o que eu preciso aprender com isso? Né? Porque quem chega ao grau de optar por uma cirurgia bariátrica, ou seja, a obesidade ou obesidade mórbida, ela já está tão doída e ela já carregou tantas mágoas, tantas frustrações, que inconscientemente ela já traz isso à memória, né? E às vezes traz isso até como verdade da sua identidade. Então, a pessoa, depois que ela faz a bariátrica, na primeira queda, no primeiro momento em que ela se vê, talvez, tendo um episódio de compulsão ou um reganho, ela se vitimiza e até mesmo, por exemplo, a obesidade mórbida, sim, é uma doença crônica pro resto da vida que a gente carrega. Sim. Só que isso não precisa fazer parte da sua identidade. E as pessoas tomam isso como um amparo, uma muleta, sabe? Tipo, eu caí, eu sou obesa. Cara, você não é o que aconteceu com o seu passado. Você pode ter isso, mas você não é isso. E as pessoas se apoiam muito nisso como uma forma, assim, sabe? De confortar ao invés de se confrontar diante ao que é preciso ser mudado. As pessoas colocam 100% a expectativa em bariátrica, reparadoras, uma vez que são caminhos que nos ajudam, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Tá, eu escuto muito falar sobre preconceito. Preconceito, fechar portas quando você tá com a condição de obesidade, né? Isso aconteceu com você em algum momento? Você perdeu a oportunidade por conta da obesidade? Você teve algum prejuízo que foi irreparável por conta da obesidade? Não, mas na época, eu operei em 2019 e na época se falava muito pouco sobre. As pessoas tinham justamente essa vergonha de falar. Não vou falar que fiz bariátrica. Passando pela obesidade, eu fiz sim. Bariátrica. Tanto que algo que chamou muita atenção no meu perfil na época que eu comecei a expor a minha história eram os meus vídeos, eu obesa na academia treinando, né? E eu não tinha essa percepção, essa coisa de que vai virar conteúdo. Eu só gravava porque eu acreditava na minha transformação e eu queria ver de onde eu vim. Era apenas esse o objetivo. Então, até não tem pulinho pra depois virar challenge, não era nada montado, assim. Era o fato de acreditar na minha transformação. Eu falei, cara, eu quero registrar isso pra ver de onde eu vim, nunca me esquecer. Porque a gente esquece, né? A gente vai se normalizando Sim. com as coisas novas que vem acontecendo. E aí, na época, não tinha no Instagram. E isso foi algo que chamou muita atenção. Eu expor a minha imagem, eu expor a minha dor, eu expor que eu fiz a cirurgia bariátrica sem vergonha, mas sim como um caminho que pudesse me ajudar a viver uma nova história, né? Então, não sofri muito preconceito. Pelo menos meus ouvidos e meus olhos foram muito blindados quanto a isso. Então, nada que tenha me afetado na forma de me portar diante essa tomada de decisão e depois dela, sabe? Jéssica, fala pra gente o que você falaria pra você mesmo antes da bariátrica? Olha, Rafa, pra Jéssica, antes da bariátrica, antes de falar qualquer coisa, eu acho que eu faria um gesto que expressa mais que 1000 palavras, que seria abraçar aquela Jéssica, assim, com muita empatia, com muito amor e falar, vai ficar tudo bem. O mesmo Deus que te amparou até aqui é o mesmo que vai te guiar daqui pra frente. Vai ficar tudo bem. Porque quando eu pego fotos, vídeos que eu trago à memória, né, o que eu já vivi um dia, e eu vejo aquela Jéssica com um olhar triste, inseguro, mas ao mesmo tempo algo que impulsionava ela a tentar mais uma vez, eu vejo um olhar que me gera exatamente esse desejo, assim, sabe? Hoje, se eu pudesse olhar para aquela Jéssica, eu daria um abraço, assim, de falar assim, cara, vai ficar tudo bem, sabe? Um abraço de amor e de empatia mesmo, porque essa Jéssica que sabe o quanto doeu e o quanto um dia já sobreviveu para hoje viver. Isso aí, porque eu gostaria de complementar o que você falaria para a Jéssica anteriormente. É importante também falar para essa Jéssica do passado que você influenciou muitas e muitas vidas com a sua história. E só de você ter mudado a vida de milhares de mulheres que te seguem, já acredito que já tenha valido a pena para você, né?
Porque é referente, é sobre o próximo, né? Sobre o outro, nunca sobre a gente. E aí a gente só consegue entender isso depois, porque os planos de Deus são maravilhosos. E é muito doido, porque eu tenho um vídeo, eu obesa, sem imaginar que eu ia fazer bariátrica. Pra mim, bariátrica era algo muito, era uma realidade muito distante. Eu não ia ter dinheiro para bancar uma bariátrica, eu pensava que para fazer pelo convênio seria algo, tipo, muito difícil, muito, sabe? Então, era apenas na esperança de tentar e tentar e tentar. E eu tenho um vídeo da Jéssica Obesa, 6 anos atrás, onde ela fala assim, com a colinho triste, carregado de dor, pesado, ela falava assim, eu acredito que por trás de tudo que eu tô passando tem, porque a minha voz remete àquela Jéssica, né? Por trás de tudo que eu tô passando tem um propósito por trás. A Jéssica de 6 anos atrás falava isso. E aí tem muito o que você falou, né? Que hoje quando eu leio mensagens de pessoas falando, Jé, quando eu vejo um antes e depois seu, às vezes parece que é só um antes e depois, mas quem tá passando pela dor que a Jéssica 6 anos atrás passou e olha um antes e depois, olha a minha trajetória, fala assim, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. Porque pra mim não foi mais fácil, pode acreditar. Pra mim foi dia após dia, eu querendo fazer dar certo e meu joelho no chão, sabe? A minha verdade com Deus que me trouxe até aqui. Então, com você não é diferente. Muitas meninas falam, Gé, o que eu faço? Essa semana eu recebi uma mensagem, uma menina falando assim, Gé, eu precisava tanto de uma amiga pra conversar. Eu falei, cara, chama Jesus. Às vezes o que você tá passando, essa sua solitude, é Ele te convidando pra estar com Ele, sabe? Pra conversar. E às vezes o que Ele quer é isso, que a gente entregue e fale assim, Senhor, eu não aguento mais e eu sei que eu preciso de você. E aí as coisas começam a acontecer. E essa verdade, esse propósito, né? Eu sempre acreditei que eu sou muito para viver pouco. E mesmo sem saber como, ainda assim, ter no meu coração de que tinha um propósito por trás, foi o que me impulsionou a tentar e tentar e tentar até chegar aqui. Tem que ter um propósito, né? Porque não é fácil mesmo. E a gente tem que acreditar nisso e seguir em frente. Porque realmente você mudou a vida de muitas pessoas com o seu relato, simplesmente contando a sua história, né? E eu tenho certeza que vai impactar milhares e milhares de mulheres, de homens que passam por isso e que com certeza vai ver em você uma fonte de esperança. Parabéns pelo trabalho. Certo. E depois do emagrecimento, como que você conseguiu lidar com a flacidez acentuada, o suor excessivo, as consequências negativas do emagrecimento? Porque eu acredito que a maioria das pessoas, elas não se preparam para esse momento, né? O foco principal é, eu preciso emagrecer porque eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso afastar a comorbidade. O meu foco é emagrecer, eliminar peso, né? Subir na balança e ver que está diminuindo. Mas e a consequência desse emagrecimento? E aí? Porque tem muita gente que até considera que o excesso de pele acaba sendo pior do que a própria obesidade, porque ela causa estranheza. A maioria da população hoje é obesa, né? Então, você passa no shopping, não vai te chamar a atenção uma pessoa obesa, porque a maioria das pessoas são obesas. Mas se você vê uma pessoa com flacidez, uma pelanca aqui no braço, aí as pessoas já começam a olhar diferente e você se sente muito constrangida. Como que foi pra você depois do emagrecimento? Inclusive, eu recebo muitas mensagens assim, eu preferia não ter emagrecido porque agora eu estou me sentindo péssima. Sim. Mas eu, Jéssica, tá? A minha experiência e a forma como eu encaro e vejo a vida e tudo que eu vivo. Eu olhava a minha flacidez como uma conquista, sabe? Falar assim, cara, eu emagreci, eu cheguei até aqui. Só que na época eu não sabia sobre reparadoras, eu pensava que ia ter que juntar dinheiro para depois fazer cirurgia plástica, ou se eu fizesse, né? Enfim. Mas eu visualizava aquilo como uma conquista. Mas sim, me incomodava em questão de assaduras, do lidar com o ambiente social, né, de você se sentir confortável, tanto que a questão das minhas pernas é algo que sempre me incomodou, que eu até o momento não fiz, mas as cirurgias reparadoras ajudam muito. Por exemplo, do meu tronco para cima eu fiz praticamente tudo, né, eu fiz a abdominoplastia, mastopexia, braquioplastia, e é algo que realmente faz muita diferença, né, porque quando tem um excesso de pele, você começa a engordar um pouquinho, você fica mais camuflado do que quando você não tem, você consegue, tem uma gordurinha, você consegue perceber mais em questão do reganho, ajuda muito também. Mas a questão da flacidez foi isso pra mim, foi como uma fase que eu passei, foi como falar assim, cara, uma parte eu passei, sabe? Algo eu conquistei e vamos olhar pra frente. Mas é impossível dizer que não dá vergonha, que não gera dor, constrangimento. Sim, mas eu tentei enxergar pra esse lado, sabe?
Sim, você demonstra ser uma pessoa muito forte, né? E é super Se a gente importante. não for, Não tem opção, né? não tem opção. Tem que ser forte. Mas o que você diria para as pessoas que têm esse sentimento de arrependimento? Ou que têm essa situação mal resolvida na cabeça? Porque a obesidade também tem uma questão emocional muito grande. Não adianta você fazer bariátrica e não cuidar da sua saúde emocional. Né? Eu vejo muito isso, eu trabalho com isso há mais de 10 anos com paciente ex-obeso mórbido. E é muito triste vivenciar isso, sabe? Ser testemunha de pessoas que sofreram, porque não é fácil fazer bariátrica, né? O pessoal fala que é o caminho mais fácil, mas na verdade não tem nada de fácil. Tem dieta líquida, tem a questão do espelho, tem a questão emocional, tem uma série de fatores que você tem que tratar. E aí depois dela passar por tudo isso, essa etapa tão complicada, ainda assim ela não consegue enxergar a superação, ainda assim ela não consegue ficar satisfeita, ainda assim ela é uma pessoa depressiva. Por que você acha isso? Você acha que o que você falaria para essa pessoa? Comece a enxergar, não, é isso, sabe? Não tome o seu passado como uma verdade do seu futuro. Porque a flacidez é algo que ativa muito o vitimismo, ativa muito a dor do que já passou. Só que é só uma etapa, sabe? Vai passar se você for atrás. É o que eu falei, existem caminhos, você só tem que ir atrás e acreditar na sua transformação e ir atrás. Ah, parece fácil, não parece. Se eu tivesse uma mentalidade diferente, pra mim também ia estar sendo difícil. Então você tem que é algo que tem que começar a trabalhar dentro de você. É você se olhar no espelho, pegar as suas peles e falar assim, cara, olha onde eu cheguei, eu conquistei. Se existe pele aqui é porque eu vivi uma história e eu superei ela, entende? E começar a falar assim, tá, o que eu tenho... Hoje tem muita informação, eu sempre trago informações para vocês do escritório Arantes, que foi responsável pelas minhas cirurgias reparadoras, né? E eu falo, vai atrás. Tem pessoas que falam assim, já tô 2 anos no processo e não tô conseguindo e tá frustrada, não sei o que. Eu falo... Calma, se você não tivesse começado, já ia ter passado o mesmo tempo. Entrega e confia que vai acontecer, entende? Às vezes a pessoa fica tão ansiosa. Eu quero até contar um episódio aqui, porque tem pessoas também que acham que porque eu sou influenciadora, pra mim foi mais fácil. Porque eu sou influenciadora. Cara, o juiz nem sabe quem eu sou, entende? Mas assim como foi com a cirurgia bariátrica, foi com as reparadoras, eu entreguei e confiei. E aí o processo fica mais leve. E ao invés de eu focar na questão de, a minha flacidez, quanto tempo vai demorar, eu visualizava como que ia ser já depois das cirurgias reparadoras. E é muito doido, onde a gente foca cresce, né? E onde a gente coloca energia cresce. Porque no dia, eu tinha ido no shopping e aí eu fui numa loja de lingerie, eu vi um body maravilhoso, rendado lá, todo decotado. E aí eu fiquei me imaginando, gente, imagina eu comer a prótese. A barriga chapadinha, e era rendada assim, eu tenho foto com ele, era rendada aqui assim, eu já ficava imaginando com ele, comprei, na fé e na coragem, né, porque não tinha previsão nem nada, tava lá o processo e amém. Comprei, gente, no dia que eu cheguei com esse body em casa, a doutora Rafaela me liga, falando, Jé, sua liminar foi deferida. Então assim, onde você coloca a tua confiança, aquilo vai crescer, aquilo, eu não sei explicar como que é, mas isso foi algo que eu vivi assim, que foi muito... Faz muito sentido com essa coisa que as pessoas falam de visualizar, de acreditar, sabe? De onde você coloca a sua energia. É tomar posse do que é seu, né? E eu tomei posse naquele body, já me imaginei lá com a prótese, barriga chapadinha, e assim aconteceu e fluiu, entende? Então, às vezes, a pessoa fica tão presa naquilo que torna desgastante. Às vezes, o que vai demorar 1 ano, 2 anos, parece que pra ela tá demorando 4 já, só pelo sentimento que ela tá carregando. Não é fácil, assim, eu vou entrar agora com o processo das pernas, e eu vou entregar e vou confiar. Se vai demorar meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas tá lá, tá acontecendo, entende? E no tempo certo, igual, eu acho muito incrível, até quero compartilhar com você, que recentemente eu recebi um depoimento de uma cliente sua que me acompanha, né? Foi inspirada através da minha história, da minha transformação e acionou o escritório Arantes. E ela falou assim, Jé, meu processo demorou 3 anos, mas eu tô aqui pra te contar que deu certo, eu tô muito feliz, não sei o quê. Eu falei, cara, é isso, é entregar e confiar. Ela falou, e realmente, Jé, porque se tivesse sido antes, eu não ia estar tão preparada igual eu tô agora. Então é isso, será que enquanto você tá esperando, você tá se preparando? Ou você tá só depositando tudo aquilo como se... Cara, a reparadora é maravilhoso, mas não é o final. Assim como a bariátrica não é, são só caminhos que vão te ajudar. Você tá se preparando para receber o que tá por vir? É isso, entende? Etapas, né? Etapas. E eu achei muito incrível e é muito real isso. Ela falou, Jé, mas se eu tivesse feito antes, não ia estar preparada igual eu estou agora.
Eu escuto muito isso também. Porque realmente tem uma ansiedade e eu entendo essa ansiedade. Faz parte, mas tem que ser uma parte. ansiedade saudável, né? Que te faça ter a motivação de acordar. Nossa, uma hora vai acontecer. Compra seu bora, entendeu? É se sentir orgulhosa de si mesmo e saber que você fez a sua parte. E nem tudo depende de nós, né? A gente dá o primeiro passo, o próximo passo é o Poder Judiciário, o próximo passo é esperar o processo tramitar. E tem que realmente ter essa tranquilidade. Por isso que é importante também escolher o advogado que vai te transmitir essa tranquilidade, essa transparência, porque pode ser sim um processo longo, né? Mas você precisa dar o primeiro passo. E, gente, doloroso né? Não tem jeito. Demorando ou não demorando, porque mesmo que depois você fez a sua cirurgia plástica reparadora, você teve que refazer ela, né? Não acabou por aí. E deu tudo certo depois na segunda, né? E é isso. Mas é importante você trazer essa vivência, porque quando as pessoas olham no Instagram, parece que foi aquilo, né? Só é a Jéssica do agora, né? É um efeito, né? Tipo, você tá ali na academia, aí vem o Reels e é isso. E não é isso, gente. A gente tem que trazer mais realidade, a gente tem que trazer mais verdade. Um dos motivos para eu criar esse podcast é exatamente isso. É trazer essa verdade da vida real mesmo. A internet é linda, maravilhosa, tem muitos efeitos, mas espera aí, tem a segunda página, né? Até a pessoa chegar naquele sucesso, ela percorreu por um caminho. E às vezes as pessoas não querem aceitar o processo. É aceitar o processo da vida, não é nem o processo judicial. É aceitar o processo das coisas. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Ou não acontece. Porque, na verdade, não era para acontecer. Então, a gente tem que se preparar para isso, sim, e ouvir verdades, né? Não buscar coisas que te confortem. Eu só quero ouvir o que eu quero, o que massageia o meu ego, o que vai fazer bem para mim. Você tem que ouvir verdade também. E a gente tem que trazer esse outro lado também da obesidade, esse outro lado do sofrimento da reparadora, do sofrimento do processo, do sofrimento do reganho e por aí vai, porque é uma doença crônica, você vai levar para a vida inteira e você tem que se policiar a vida inteira. Exatamente. Fala um pouquinho do seu reganho, porque depois que você fez reparadora, você também sofreu por reganho, né? Como que foi isso? Depois da reparadora eu tive 3 reganhos, né? Em momentos pontuais, assim. Eu tive 3 reganhos. Todos os reganhos, o máximo que eu cheguei a pesar foi 75 mais ou menos, 75,5. E cada reganho foi aproximadamente uns 10 quilos que eu aumentei. E é isso, em cada reganho eu falava assim... Tem algo que eu ainda não aprendi, eu preciso aprender com isso, sabe? É tirar o olhar de vítima e falar o que eu ainda preciso aprender. E aí as pessoas têm dúvida em questão dos resultados das reparadoras, quanto ao reganho, se perde ou não. Aí vai do quanto você se permite se perder, né? Pra perder ou não o resultado da cirurgia. Então, por exemplo, a minha barriga, quando eu volto a focar, ela volta, né? Tem a flacidez normal, porque eu já fui obesa, já cheguei a pesar 130 quilos, mas é uma flacidez normal, que é necessária para barriga dobrar e esticar. A questão dos seios, tudo normalizou, mas porque eu olhava para o que eu estava vendo e falava assim, já deu, eu não posso me perder disso, sabe? Eu já tô perdendo o controle e eu não tenho eu não tenho suporte para viver o que eu já vivi um dia, já deu, né? E aí é isso, e aí eu vou buscando me conhecer, vou mudando meus hábitos e vou tentando. Essa semana uma pessoa mandou no direct, né? O que você fez pra ter esse resultado, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, tentando até dar certo. E é isso. Não desistir, né? Eu vou fazer, não, agora vai. Eu vou tantos agora vai, mas sem me sabotar, tipo, realmente tentando, que uma hora realmente vai. Mas o reganho, já, o que acontece? É quando você se vê um pouquinho fragilizada, é quando você tem algum problema pessoal, você é emocional. É emocional. E aí, quando você tá com esse problema, você acaba descontando na comida e acaba tendo esse problema de... No caso, eu tenho a questão da compulsão alimentar, Compulsão alimentar. Cada estação, assim, cada momento, cada fase que eu vou passando, eu vou aprendendo um pouco, sabe? Porque eu busco essa questão do autoconhecimento. E uma coisa que eu vi que tá muito alinhado à questão da compulsão alimentar é a questão da rejeição. A rejeição, ela desperta em nós a procrastinação, a autossabotagem ou a compulsão alimentar. E eu tive muita questão da rejeição no meu relacionamento paterno, né? Então, assim, por exemplo, eu achava que eu comecei a comer escondida quando eu comecei a morar com meu agora marido, porque ele era atleta, em casa só tinha as coisas saudáveis. Mas não, quando eu fui resgatar,
eu como escondido desde quando eu era criança, que minha avó, depois do almoço, estava lá dormindo, eu ia... O quarto dela era de frente para a cozinha, tinha uma janela, a parede assim, a janela. Eu ia agachada para a cozinha para pegar uma bolacha, sei lá, e para comer escondido. Então é algo que vem desde a infância. E é algo que eu vou lidando, sabe? E é isso, eu me perdoo, eu falo o que eu preciso aprender diante disso. Mas toda consequência tem uma causa, né? A obesidade, a compulsão é a consequência de uma causa. De onde vem? De onde é a raiz? Busca isso. Entende? Tudo bem você falar um pouquinho sobre essa questão de abandono, sentimento de abandono? Sim. Essa questão de abandono que você comentou, né? Da questão paterna. Você acha que então que isso é a principal origem da sua compulsão alimentar, dos seus problemas emocionais? Infelizmente graças a Deus, né? Depois que eu comecei a frequentar a igreja, que eu me aproximei mais de Deus e eu conheci um Deus de perto e não de longe, eu senti a necessidade em pedir perdão pro meu pai, chamar ele. Isso foi lá em 2018, eu ainda estava sofrendo obesidade. Eu senti a necessidade em chamar o meu pai para conversar, para pedir perdão por ele e para receber perdão da parte dele, porque eu sabia que isso era necessário, né? E aí eu fui pedir perdão pro meu pai e de lá pra cá a gente foi construindo um novo relacionamento, um relacionamento saudável, foi dando a oportunidade de recomeçar, porque o recomeçar não é só no emagrecimento, né? É na vida. Sim. Se dar essa oportunidade. Mas ainda assim é o que eu falo, tem coisas que dentro de mim, porque são coisas que a gente vive que às vezes né, na nossa memória a gente nem sabe, tá no inconsciente, enfim. Sim. Mas eu vou... Esses tempos de solitude, que eu fico mais quieta, que eu fico mais off, é pra me ouvir, é pra conhecer cantinhos dentro de mim que às vezes ainda existe uma dor que eu nem sei. Porque eu vejo meu pai, a gente se dá bem, a gente, né, eu amo meu pai, é agradável estar ao lado dele, é recíproco. Mas ainda assim são coisas que estão, e aí a gente precisa olhar esses cantinhos dentro da gente pra, né, dar continuidade aí na vida. E aí essa questão da rejeição, por exemplo, quando eu me sinto insegura de iniciar um projeto, quando eu me sinto insegura de ter alguma atitude que possa gerar frustração. Desafio, você fala? É como se algo que fosse frustrar minha expectativa já é um gatilho para eu comer errado. Porque ativa essa questão da rejeição. Ai, será que eu vou me frustrar? O medo de... Como eu me frustrei muito com os nãos, entende? Então, o meu medo de me frustrar, de não dar certo o que eu estava esperando, e isso afetou até no meu relacionamento por muitos anos. Antes de eu fazer bariátrica, eu não enxergava isso. E eu tinha um bloqueio enorme de conversar com meu marido, de me posicionar, de falar, isso é legal, isso não é. E isso era algo que eu trazia pra comida. Tipo, ao invés de eu expor pra fora, eu colocava pra dentro através da comida. E vem dessa questão do medo de se machucar com o que o outro vai falar, com o que o outro vai, sabe? E não ser o que eu estava esperando. Então é isso. E aí ativa muito o meu emocional quando eu me vejo no lugar onde eu preciso tomar uma decisão ou preciso fazer algo que possa mexer com o meu sentimento. Eu não quero machucar a bonitinha, a menininha quer ficar lá quietinha. E cara, hoje o que eu tô colocando na minha oração é eu quero ser mulher, sabe? Eu quero me tornar madura. Ainda esse ano assim, acabou a meninice. Tipo, ai, não quero me machucar. Se machucou, aprende, bola pra frente. Se machucou, resolve seu machucadinho aí que eu tô indo, pode... né? A vida é assim, vamos que vamos. Na verdade, a gente não tem opção, né? Não tem que ser assim mesmo. A vida é muito difícil e se você não ser forte, você vai se colocar numa situação de vitimismo pra sempre. E você é a única pessoa que consegue mudar esse quadro. Se você não faz nada, infelizmente, não muda nada na sua vida, né? E como que foi o seu casamento depois da bariátrica? Você sente que melhorou? Porque talvez você fique mais, se sente mais sensual, se sente mais bonita, isso te traz mais autoconfiança, né? E acaba refletindo no relacionamento. Você sentiu isso ou não? Então, a bariátrica ajudou em questão do emagrecimento, disposição, né? Mas ainda assim você se sente insegura por questão da flacidez, isso é um fato, né? Mas depois que eu fiz as reparadoras, aí realmente mudou, assim, de falar assim, não, eu me senti confiante, assim. E eu acho que começa com a gente mesmo, se olhando no espelho e falando, caraca. Quando eu coloquei a prótese, eu olhava e falava, meu Deus. A gente tem que estar bem para fazer o outro bem, né? Faz muita diferença quanto a isso, assim, em questão de autoestima mesmo, autoconfiança. E é muito bom. Mas também tem um ponto que é uma responsabilidade muito grande do nosso parceiro. Porque já ouvi falar também, eu fiquei horrorizada com isso, aí eu me coloquei no lugar da minha cliente como mulher. O meu marido separou de mim porque ele não aguenta mais essa flacidez. Ele falou que é nojento. Né? Poxa vida, eu ia até falar uma palavra aqui. Poxa vida, como que você tá perto de um cara que tem coragem de falar isso pra você?
né? Porque é parceria. O que que é eu considero hoje o casamento como um presente de Deus, né? Um parceiro que Deus coloca na sua vida para que tornem as coisas menos dolorosas aí na sua trajetória, né? Você precisa ter um ombro amigo. E aí, no momento que você tá frágil, no momento que você tá passando por um processo de emagrecimento, o cara chega e fala isso, é difícil demais, né, lidar com isso. Você considera que seu parceiro, ele te deu esse suporte necessário? Ele te ajudou nessa jornada? Muito, muito. Inclusive, ele sempre, das vezes que ele pegava no meu pé, assim, sabe? Era sempre realmente pra me ver bem, porque ele me via que eu não estava bem. E o Fá sempre me apoiou muito nas minhas decisões, assim, e ele sempre foi uma voz muito ativa, porque nós estamos há 17 anos, então sempre foi uma voz muito ativa em questão das minhas tomadas de decisões, assim, eu falava, ele falou, será? Não sei. E ele Porque conheceu você importante magra, esse suporte, gorda, né? e agora... O Fabrício, ele já me viu, já teve diversas Jéssicas, né? Já teve diversos namorados em uma só. Sim, é importante. E nós passamos juntos aí todas as fases. E tem essa questão do divórcio, é muito importante mencionar, porque envolve muita questão da identidade e a questão de quanto ambas as partes estão preparadas para viver o novo com o seu parceiro, né? E às vezes a pessoa se sente tão autoconfiante, isso aqui, que não tá nem com paciência, porque a mudança é muito drástica, né? E aí a gente também tem que ter a sabedoria, uma vez principalmente casado, que é algo sagrado, de ter a empatia de falar assim, ele não tá vivendo ao mesmo tempo que eu tô vivendo, tudo novo que eu tô vivendo, talvez pro parceiro seja algo muito novo. E aí a gente tem a empatia de dar essa oportunidade de falar assim, olha, prazer, eu sou a sua nova mulher, né? Eu tô aqui, ó, tô brincando. Mas da outra pessoa te conhecer, porque a gente começa a se tornar uma nova pessoa, né? Hoje eu sou mais posicionada dentro do meu relacionamento, hoje eu sou mais segura dentro do meu relacionamento, hoje eu sei conversar com meu parceiro, algo que eu não sabia fazer, né? Hoje eu tenho sinto segura. Então são coisas que da nossa parte muda, mas a gente só acha que o outro tá mudando, né? Que o outro não tá aceitando, ou que o outro tá diferente, mas a gente também muda, e é uma mudança muito drástica, né? Então eu acho que é importante ver isso ao invés de só jogar a culpa no próximo. Mas como você disse, a sua mudança foi 360, né? Foi aparência, foi mentalidade, foi espiritualidade, Tudo. Que isso conta muito, né? Porque não adianta você ter situações isoladas, não vai conseguir resolver. Mas aqui para nós, quando eu escuto esse tipo de situação, eu realmente fico muito chateada e eu até acabo falando para as minhas clientes que eu não considero nem que é um divórcio, que é um livramento. Porque se você tem obesidade, vai ficar com flacidez. Se você não tem esse histórico, você um dia vai ficar velha. Aí você vai ter a ruga e aí sempre vai ter um motivo para ele falar que não quer. Então essa perfeição que ele busca, ele não vai encontrar nem você e nem ninguém. E aí vale a pena você... então eu acho que... ficar solteiro. Eu acho que as mulheres têm que realmente se fortalecer nesse sentido de serem mais seguras e não colocar que o problema é ela, o problema é a flacidez, o problema é a obesidade, o problema é qualquer que seja. O problema é da pessoa que não consegue compartilhar momentos bons e momentos ruins, porque essa é a vida. Não adianta, né? Mas é um ponto de dor, é um ponto bem delicado que eu consigo enxergar nas minhas clientes e que muitas vezes até busco conhecimento técnico para saber lidar com elas nesse sentido. Mas em todos os modos eu sou aquela voz de para de chorar, para com isso e vamos tentar viver, não é só isso, né? Que não é sobre isso, é sobre você, não é sobre o próximo, né? Mas é um ponto que me preocupa porque é muito recorrente, demais. E que bom, graças a Deus, que você teve esse suporte, porque eu tenho certeza que faz parte do seu sucesso também, né? Jéssica, fala pra mim uma palavra que te defina. Uma palavra que me defina, Rafa, inclusive ela tá tatuada em mim, que é esse daqui, ó. Tá dando pra ver? É renascida. E é assim que eu me sinto, sabe? Renascida em todas as áreas da minha vida. Eu renasci quando eu escolhi Jesus pra minha vida e isso foi impactando todas as outras áreas da minha vida. E hoje eu me sinto mais forte, mais madura. Claro que eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu já evolui muito de tudo que eu vivi. Toda a trajetória foi necessária, foi me moldando. Então, eu quero falar para você que se permita que os processos te capacitem para viver algo novo. Porque esse algo novo pode acontecer, mas você precisa se permitir para viver isso. E
E é isso, acredita na sua transformação, corre atrás que vai valer a pena. Você comentou sobre um episódio que você estava no shopping e tinha visto um body ali. Naquele mesmo dia você recebeu a ligação do nosso escritório falando que a sua liminar tinha sido concedida. Queria que você falasse um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse momento para você. E depois também fez a cirurgia, se olhou no espelho, como que foi? A reparadora foi um marco, né? Como eu mencionei, foi algo muito especial. E eu tava tranquila, assim, sabe? Porque desde que eu dei entrada no processo, eu fui informada de que poderia demorar semanas, meses, anos, né? Tinha casos que demorou menos de 24 horas, mas eram mais pontuais, mas a maioria dos processos levariam um tempo, né? Porque é um processo. Então eu tava tranquila. E aí eu comprei o Boris só lá na expectativa, né? E aí, quando eu recebi a ligação, eu falei assim, meu Deus do céu, é real. Sabe quando você fala na real? Você fala assim, é real. E aí, quando eu tava lá no hospital, sabe? Meu marido fala que eu sou doida, porque eu, graças a Deus, o que eu compartilho sobre a minha experiência pós-operatório, gente, é real, não estou romantizando. Foi muito tranquilo, graças a Deus. Então, assim, as experiências que eu tenho com as minhas cirurgias foi tranquila. Então, me gera aquele sentimento, sabe? De, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Na época, eu era mais novinha, eu falava, eu vou me montar, tem até um já, vou colocar tetão, vou colocar, ficar chapada, que eu era novinha e tava, muito feliz mesmo. E vale a pena ir atrás, porque é uma nova fase que você vive e é o que eu falo, a gente merece muito, muito mesmo viver isso. Então, eu acho que você ter esse suporte, sabe, profissional por trás, inclusive para conseguir, né, as reparadoras, uma vez que normalmente eles negam, principalmente em questão de prótese, braquioplastia, eles alegam como é que é estética. Então, você ter esse suporte, quando você passa em um médico e ele fala, não, você... Imagina, você tendo esse suporte, quando você recebe o nosso, já fica assim, meu Deus. Mas aí você tem o suporte, aí depois você fica tranquilo e fala, vai dar tudo certo. Calma, que a gente sabe que ele vai falar não. Vai dar tudo certo. Então, esse suporte foi essencial, assim, durante esse processo que eu passei aí, né, com o escritório Arantes para conquistar as cirurgias reparadoras e, cara, foi muito especial. Quando as meninas me contam, já eu consegui, eu tô operada, não sei o que, eu falo, cara, eu fico muito feliz de ver vocês voando, de vocês indo atrás, de vocês conquistando, porque só quem vive sabe, né? É verdade, é muito sofrimento, mas vale muito a pena quando vem a vitória, né? É realmente um troféu. Nossa, muito. Mas tem muita gente ainda, Jéssica, que tem muito medo. Por ser tão bom essa realidade... Parece mentira. Parece mentira. É verdade. E aí eles acham que é golpe, eles acham, como assim? Tem alguma falcatrua? Será que é só blogueira que sai a liminar? Isso é uma coisa que me irrita ouvir de verdade. Sério. Porque é o que você falou, né? Teve um outro momento. Né? Você acha que o juiz ele vai olhar se você tem rede social? Você acha que o juiz ele vai querer saber a quantidade de seguidores que você tem? Ele tá olhando para sua necessidade terapêutica, ele tá olhando se você se enquadra nos requisitos da lei. E se você se enquadra nos requisitos da lei, ele aplica o direito, né? Então, independente do número de seguidores que você tem. Eu tenho você como cliente, tenho outras clientes também que têm 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E, no caso de algumas, também a liminar não foi concedida. Sim. E isso também não significa que o processo vai ser perdido ou vice-versa. A gente precisa seguir dando o melhor que a gente pode, porque, afinal de contas, são pessoas, não é um número de processo. Por trás de um número de processo tem uma história linda como a sua. É verdade. Por trás de um número de processo. Né? E exatamente, tem pessoas com uma expectativa gigantesca de mudança de vida, de virada de chave. Então a gente tem um compromisso muito grande de dar o melhor que a gente pode, mas com transparência. Porque a gente não pode, nenhum advogado pode falar, olha, o seu processo vai ser rápido, se você me contratar vai ser em 24 horas. Não dá para saber. Porque tem que passar pelo Poder Judiciário para que eles identificam qual é o grau de imediatismo daquela situação. Então, de fato, tem situações como a sua que saiu em 24 horas, mas poderia não ter saído em 24 horas. E eu tive essa orientação desde o início. Então, eu estava bem ciente. Isso, e a gente tem essa conversa com as meninas, tudo. Tem muita gente que desiste. Fala, doutora, eu não vou entrar porque eu tô com medo, porque eu acho que não vai dar certo, porque eu acho que o meu procedimento é estético. E aí tem um ponto de atenção. Porque se a própria pessoa acha que é estético, já é um sinal de que não incomoda tanto ela assim. Exato. E automaticamente não é uma cirurgia de caráter reparador, de caráter terapêutico, né? Exato. Então o principal ponto é ter essa necessidade terapêutica, esses incômodos de flacidez, dermatite, suor excessivo. E isso vai caracterizar e vai deixar muito claro o que é reparador e o que é estético.
Mas não é o ponto final da história, né? Porque como a gente estava falando, tem a questão do reganho, tem a questão do autocuidado, academia. As mudanças já Exatamente. trazer a qualidade para o resultado que você... Exatamente. Então, é uma responsabilidade muito grande do paciente em continuar colocando-se como prioridade, né? Exatamente. Porque esse é um autocuidado que você tem. Desde o início de você escolher fazer a bariátrica, de você escolher fazer a reparadora, de você fazer a reparadora e seguir adiante, porque é uma doença crônica, como a gente havia conversado. Agora chegou um momento, Jéssica, que eu vou abrir para perguntas, que é o nome do nosso podcast. Pode, doutora Rafaela? Você quer fazer alguma pergunta? Saber se pode ou não pode, alguma situação envolvida ao seu direito? Quero. Doutora Rafaela, eu emagreci mais de 60 quilos, mais de 65 quilos. Passei por 3 reganhos e agora eu emagreci e venci o 3º reganho. E o que acontece? Eu passei no cirurgião, isso é real. Eu passei no cirurgião e falei, doutor, eu ainda não fiz a região das coxas, né? Eu fui diagnosticada com lipedema e me incomoda, né? Me gera constrangimento, deixo de usar shorts, tá? É algo que eu luto, né? Porque quando a gente enfrenta a vergonha, vira testemunho, né? Quando a gente mostra o que a gente tem vergonha, eu acredito na transformação e vai virar testemunho. E eu falei, me incomoda muito. Quando ele puxou as peles, eu já não tenho muito glúteo, né, gente? E aí quando ele puxou, eu fiquei zerada. E aí ele falou assim, ele falou da questão da prótese glútea, né, que fala. Então, pode, doutora Rafaela, eu tenho o direito a colocar uma prótese glútea? Tem direito, desde que é uma necessidade terapêutica, tá? Sim. Porque se essa prótese glútea é pra trazer só embelezamento, e gente, ela é linda, tá? Eu tô vendo ela aqui presencialmente, ela é linda, uma bonequinha mesmo, muito maravilhosa a sua prótese, tá tudo muito bacana. E aí você tem que olhar pro seu glúteo e perguntar, ele me incomoda, ele me causa dor ao sentar? Se isso é... Também, porque tá sequinha. Isso, porque tem gente que causa até ferida, porque você fica muito tempo sentado, acaba ficando doendo ali, porque não tem mais aquela proteção de gordura, né, e de músculo. Então, se você passa no médico e ele fala que é uma cirurgia de caráter reparador, a gluteoplastia, você tem direito. Não existe alguma situação que fala assim, Isso é a mesma coisa com a prótese mamária, né? A mesma coisa. Necessidade do paciente. Qual é a necessidade de você colocar uma prótese hoje? É para você ficar com o bumbum mais empinado? Se for isso, é embelezamento, o plano de saúde não tem obrigação. Se a prótese faz parte de um tratamento para te trazer qualidade de vida, para reestabelecer sua saúde, o plano de saúde tem obrigação de custear. E aí a gente tem que olhar relatório médico. Passa na avaliação, vê o que o relatório médico vai falar, porque ele tem que justificar essa necessidade terapêutica, tá? Tem muitos casos, que inclusive está tramitando, que o juiz reconheceu como reparador. E tem outros casos que foram para perícia, que o perito falou que não era reparador, era estético. E aí, numa situação dessa, a tendência do Poder Judiciário é negar o tratamento, porque realmente o estético não tem obrigação, não tem a parte obrigatória que o plano de saúde tem que custear, tá bom? Então, vamos atrás de relatório e conversar com o médico especialista. Isso pode, sim. Aí conversar com o médico especialista, ele falar que é reparador, grande chance, porque a lei tá a seu favor, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Acho que não, porque eu já fiz bracoplastia, já fiz mastopexia, já fiz abdominoplastia, já fiz torsoplastia, acho que é isso. Então tá certo. Muito obrigada pela participação, Jéssica. Foi um grande prazer ter você aqui. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais. Dá o like se você gostou desse bate-papo e a gente fez com muito carinho. Compartilha. É isso aí. Porque essa conversa pode mudar vidas, né? Ela pode mudar a vida de muitas pessoas que acabam se identificando com a história da Jéssica e tendo aí uma fonte de esperança, porque é possível sim. Mas depende muito de você. Você tem que realmente arregaçar as mangas e vai pra cima, né? Porque senão as coisas não vão mudar. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio.